E aí pessoal, nós estamos aqui para mais um Explicando, dessa vez para falar sobre Detetive Pikachu, filme que estreia nessa quinta-feira e que traz para os cinemas live action pela primeira vez na história um filme de Pokémon. E eu já vou abrir aqui dizendo que esse é o melhor filme de videogames já feito, ou o melhor filme baseado em videogames já feito nos cinemas. E eu sei que você já tá com o dedo coçando para ir lá e colocar nos comentários, mas Misael, não é tão difícil assim de ter um filme baseado em games que vai ser o melhor de todos, porque todos são uma porcaria. E eu vou dizer, sim, é verdade, mas isso não tira o mérito de Detetive Pikachu. Poderia ser um fiasco, poderia ter polêmica com ele por conta do Sonic que ficou uma bosta, por exemplo, mas não, esse filme fez tudo direitinho, marcou todas as checkbox, e é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Obviamente nós vamos começar essa review sem spoilers, para você não se preocupar, não precisa ficar pode ficar tranquilo, não vou spoiler para você a história. Depois da metade, sim. Depois da metade eu vou falar de todos os spoilers possíveis, então fiquem atentos, eu vou avisar vocês quando isso acontecer. Mas essa primeira parte é completamente livre de spoilers, completamente limpa, você vai saber apenas aquilo que eu realmente achei do filme e as coisas que mais me chamaram a atenção nessa história. Detetive Pikachu não é baseado, para começo de conversa, no anime de Pokémon. Não tem o Ash, não é o Pikachu que vocês conhecem dos animes, não tem a Misty, não tem o Brock, não tem nenhum desses personagens. Eu tô falando isso porque teve muita confusão quando esse filme foi anunciado e todo mundo achou que seria o Ash e todo mundo ficou perguntando por que o Ash é negro, porque esse é outro personagem. Esse é o Tim Goodman, ele é do Detetive Pikachu, um jogo que foi lançado para 3DS no ano passado e ele tem uma narrativa muito melhor, uma narrativa muito mais estruturada que o filme, que a série original, que é basicamente Rinha de Galo adolescente, porque os animes a gente sabe, tem seu lore, tem sua história, mas na maior parte é um adolescente de 10 anos saindo pelo mundo, caçando pokémons e fazendo ele lutar uns contra os outros. Esse filme tem um pouquinho mais de lore, tem um pouquinho mais de história, tem um pouquinho mais de peso e tem uma trama completamente diferente. É um mistério esse filme, é quase um filme no ar. Se a gente fosse levar mais ao pé da letra o jogo, por exemplo, a gente veria que tem uma pegada mais no ar, uma coisa mais Detetive Pikachu, é um investigador antigo e assim por diante. Mas, começando então, a gente tem esse garoto que o pai dele morreu em um acidente de carro, o pai dele era um detetive, e ele vai para essa cidade onde humanos e pokémons convivem pacificamente e não pode ter lutas de pokémons, apesar de, obviamente, vai ter lutas de pokémon, porque esse é um filme de pokémon, não poderia deixar de ter lutas de pokémon. Mas essa cidade não foi criada para isso, ela foi uma cidade criada para que os humanos convivessem pacificamente com essas criaturas, obviamente, que infestam esse mundo, que vivem nesse mundo e dividem esse mundo com eles. E a gente acompanha logo no começo, de primeiro, assim, sem muito mais mistério, a fuga do Mewtwo e o que parece ele ter causado esse acidente de carro. Então esse rapaz vai pra lá, descobre que na verdade a morte do pai dele não foi tão, ou melhor, o desaparecimento, a morte do pai dele não foi tão clara assim, não foi muito bem explicada, e ele se junta com o Pikachu, esse detetive Pikachu, que como é que ele consegue entender. Os dois conseguem conversar, os dois formam um laço de amizade, e a partir daí então começa toda a aventura e eles tentando descobrir o que aconteceu com o pai do Tim Goodman. É um filme que tem uma estrutura narrativa muito similar à maioria dos filmes que a gente já viu, ele é extremamente acessível para crianças, mas ele não é enfadonho e chato para adultos. Quem for assistir ele vai se divertir, mesmo se você não conhecer absolutamente nada de Pokémon. Ele também não é ofensivamente burro ou ofensivamente estúpido, como alguns filmes que costumam misturar animais CG, por exemplo, costumam ser. Pega, por exemplo, um Hop da vida, ou algum outro tipo de filme que pega um personagem animado e só usa isso como desculpa para tentar faturar umas verdinhas no cinema. Não, esse filme, ele trata com respeito o espectador. Ele faz piadas, ele não exagera na escatologia, tem só uma piada de peido na história toda, e é uma piada muito bem colocada, porque o Ryan Reynolds consegue entregar ela muito bem, ele é muito divertido nesse filme, e ele trata com respeito, trata com inteligência o seu espectador. Isso é muito bom, porque a gente costuma ver os filmes infantis, ou eles são muito infantis voltados para criança, ou eles são muito pouco infantis e muito voltados para os adultos, e acaba estragando também, nunca consegue achar um equilíbrio perfeito. Esse filme conseguiu atingir esse equilíbrio. As atuações estão muito boas, menos da menininha que é o par romântico do Tim Goodman. O Tim Goodman interpretado pelo ator que eu esqueci o nome, mas vou botar aqui agora.
é um bom Tim Goodman, ele é divertido, ele é uma boa escada para as piadas, ele é atua bem com os seus personagens CG e realmente demonstra afeição pelo personagem, não é só, sabe, forçado, assim, não é um relacionamento forçado entre eles, os personagens CG. E obviamente o Detetive Pikachu, que é o grande astro desse filme, interpretado pelo Ryan Reynolds, mesmo na versão dublada, que foi que a gente conseguiu assistir na cabine de imprensa, tá muito bem dublado, tá muito divertido de assistir, tá muito gostoso de assistir. É uma dublagem extremamente divertida, que adapta muito bem os trejeitos, as falas, as gírias que eles utilizam. E é um personagem que rouba a cena, ele é o melhor personagem do filme inteiro, ele é extremamente divertido, muito bem humorado, viciado em café, é um personagem adorável que eu duvido que alguém não vai sair gostando. E normalmente esses filmes acabam utilizando seus personagens CG de uma forma meio ruim, ou ficam focando mais nos dramas adolescentes ou dos humanos. Esse aqui não, esse aqui todos os momentos tem o Detetive Pikachu junto com o Tim Goodman e eles têm uma química muito boa. Eles têm química. Mesmo sendo personagens CG, eles têm química. Tem muito Pokémon, tem muito easter egg nesse filme. Todos esses Pokémons que tu vai ver, eles estão muito bem representados, eles têm aquela coisa, aquele sentimento que você tem quando você assistiu o anime e você queria ver eles realmente. Parece que eles existem de verdade nesse mundo e a forma como eles coexistem com os humanos é muito bem feita. A história... tem alguns momentos, algumas reviravoltas interessantes, tem alguns momentos bem criativos, mas assim, ela não é nada de excepcional. Ela faz muito bem o seu trabalho, ela introduz muito bem esse mundo, ela faz esse mundo parecer real, mas ela tem alguns pontos meio bobinhos, umas reviravoltas meio previsíveis, nada que vai te surpreender demais, e um terceiro ato bem competente apesar de tudo. A gente pode pensar que, tipo, as coisas se resolveram muito fácil, resolvem muito fácil, mas não tem problema, foi bem desenvolvido e eu acho que tem um crescimento na história, ela vai evoluindo e vai se tornando cada vez mais épica até aquele final. Então é bem legal, bem feito. E é claro que aqui vem a melhor parte do filme todo, é puro fanservice. Se você é fã de Pokémon, se você gosta de Pokémon, se você ama Pikachu, se você ama Pokémons em geral, esse filme vai te satisfazer 100%. Esse filme é um beijo na boca, um beijo de língua gostoso que a produtora deu nos fãs, a Pokémon Company. Ela soube respeitar seus fãs, ela pegou e fez o filme bom, bem feitinho, bem redondinho. Ele tem... o fanservice, porque assim, a gente reclama muito de fanservice em algumas séries, por exemplo, como Game of Thrones, por exemplo, mas quando o fanservice é bem feito, ou ele tá a favor da história, funciona muito bem. E esse filme usa muito bem o fanservice. Ele faz o seu trabalho, fez o seu trabalho de casa muito bem, com um roteiro bem amarradinho, mesmo sendo simplista, é um roteiro bem amarradinho, com ótimas referências, com ótimas participações de personagens. Batalha Pokémon é uma coisa de louco ver a Batalha Pokémon de verdade acontecendo ali, é uma coisa que a gente sonhava em ver quando era criança e tá ali, tá na nossa frente, extremamente atrativo, muito gostoso. Realmente é algo que a gente não tinha visto tanto respeito num filme sobre Pokémon e é algo que merece ser destacado, porque esse filme consegue agradar fãs, foi feito para agradar os fãs, mas não de uma forma, por exemplo, também muito turrona como o Warcraft fez, que é extremamente impossível de qualquer pessoa de fora entender o que está acontecendo. Esse aqui, qualquer pessoa que está assistindo vai entender, vai comprar essa ideia e quem é fã vai pegar todas as referências porque elas são muito bem colocadas, muito bem feitas. E tem até alguns pontos que são muito interessantes, mas eu não vou ter que comentar mais na parte de spoilers em relação a outras obras do mundo Pokémon que me deixaram bem feliz, assim. Os créditos finais também são ótimos, eu dou os parabéns para eles, fizeram créditos finais maravilhosos, extremamente saudosista para você que jogou, principalmente no Game Boy, recomendo demais. Esse filme é um achado, é um filme que eleva o nível dos filmes de videogames para outro patamar e eu recomendo demais que você vá assistir esse filme no cinema. Ele vai ser um sucesso de bilheteria com certeza, vai conquistar fãs em todo mundo, no Japão, na China, onde ele estrear, porque ele foi feito com coração e ele tem coração suficiente para levar essa franquia adiante. Eu tô torcendo muito, muito, muito para que comecem a anunciar novos filmes de Pokémon, porque esse foi um acerto em cheio que eu acho que eles podem repetir muitas vezes ainda, e graças a Legendary Pictures e a Warner a gente conseguiu ter isso pra gente assistir finalmente no cinema. Dito isso, eu vou agora para a parte de spoilers, então se você não quer saber o que vai acontecer, se você não se importa, porque sinceramente não são grandes spoilers, mas tem algumas coisas que são bem interessantes que eu quero comentar com vocês, coisas que têm a ver com o que esse filme se liga.
E também com algumas reviravoltas que a gente tem no meio e alguns pokémons que aparecem, algumas lutas que aparecem, que eu não quis falar na review sem spoilers. Mas então fique à vontade, se você quiser voltar depois que assistir o filme para comentar também, fique à vontade também, mas não se esquece de se inscrever, assinar o sininho e comentar aqui o que você está esperando do filme. Vamos para os spoilers então? Vamos lá então. A primeira coisa que eu quero falar é uma das maiores fodicidades que eu podia imaginar. Eu não esperava, eu fiquei loucaço quando eu vi isso, porque em 1900, lá vai pedrada, não lembro mais quando é que foi, gente, me desculpa. Mas há muito tempo atrás eu fui no cinema com meu sobrinho assistir o primeiro filme, o Pokémon Mewtwo Strikes Back, que é o Pokémon, o filme como a gente conheceu aqui. E a gente conheceu o Mewtwo, ficou sabendo da história dele e tal. Esse filme começa com o Mewtwo já na mesma bolinha que ele tá naquele começo do anime, do filme. Ele também tá nessa bolinha, ele tá preso nessa bolinha, tá sendo estudado. E uma das coisas que acontece quando eles estão revivendo o passado e tentando ver o que aconteceu, como é que o Mewtwo conseguiu fugir desse lugar onde eles estavam prendendo ele, eles fazem um comentário muito rápido, é uma frase só, mas essa frase faz todo sentido quando você liga com o filme. Esse Mewtwo que a gente está procurando, ele estava preso em um lugar e ele escapou desse lugar que ele estava preso na região de Kanto 20 anos atrás. Esse filme basicamente legitima como cânone o que aconteceu em Pokémon Mewtwo Strikes Back. Eles fizeram essa referência baseado no filme e também baseado no mangá, onde mostra o Ash encontrando o Mewtwo no momento em que ele foi criado pela equipe Rocket, ou que ele foi clonado pela equipe Rocket. Então a gente tem essa questão, a gente sabe que nesse mundo existe a equipe Rocket, mesmo ela não aparecendo no filme. E a gente sabe que os fatos, as coisas que aconteceram naquele momento entre o Mewtwo e o Ash podem ser cânone agora. E isso é muito legal de pensar, porque é um filme completamente nada a ver, não tem nada a ver com toda a nossa realidade, é um mundo diferente, enfim, não faz sentido nenhum. Mas o fato deles reconhecerem que esse filme tá alinhado quer dizer que os fatos que ocorreram nele podem ter sido reais. Então, a partir de agora, a gente tem a possibilidade do Mewtwo e do Mewtwo Strikes Back, inclusive os clones que tem naquele filme, serem parte desse canon, serem parte dessa história. Ou o próprio anime, no caso, se for pegar a primeira temporada. Então eu gostei muito disso, achei muito legal que eles fizeram essa ligação, porque foi basicamente 20 anos atrás que isso aconteceu. Dito isso, esse filme segue basicamente o roteiro do jogo. Se você já assistiu, já jogou o jogo, sabe como é que é. O Tim Goodman começa a descobrir que tem um tipo de gás que faz os Pokémons ficarem enlouquecidos. E esse gás parte do sangue do Mewtwo. E eles precisam descobrir quem é que estava produzindo esse gás, com que motivo a pessoa estava produzindo esse gás, e tentar impedir que eles causem um terror num desfile que vai acontecer de Pokémons em breve. Então tem essa mega corporação que estuda Pokémons, que na verdade criou essa cidade, basicamente, o criador deles quis fazer com que os Pokémons vivessem com os humanos. E o Tim começa a investigar até que ele vai parar numa rinha, e onde a gente tem um momento em que um momento muito engraçado, a gente descobre que o Pikachu, o detetive Pikachu, deu um laço no Charizard de rinha, deixou uma cicatriz grande nele, e a forma como o Charizard é retratado nele é muito legal, porque ele tem umas escamas de verdade, ele parece realmente um dragão. Eu já vou dizer aqui que ele é melhor que os dragões de Game of Thrones, e a gente começa a ver em ação esse Charizard enlouquecido por esse pó, por esse negócio, porque ele acaba sendo o treinador dele acaba usando pra ele tentar enfrentar o Pikachu. O Pikachu não consegue usar choque, porque ele teve amnésia, então ele não sabe como usar o poder de choque dele. É muito engraçada essa cena também. E a gente tem uma luta antes do Blastoise com o Gengar, e é uma luta maravilhosa. A gente vê como funcionam esses ataques, como funcionam os especiais de cada um. E é bem no estilo do jogo, só que de uma forma que a gente nunca tinha visto antes. Mesmo nos jogos em 3D a gente não tinha visto algo tão sinérgico, tão fácil da gente conseguir enxergar, conseguir visualizar essa batalha. Eu gostei bastante desse momento, foi muito legal. E a luta do Pikachu com o Charizard também é um momento bem magnífico. O Psyduck é apresentado como o amigo da jornalista, que é amiga do parceiro da amiga do Tim Goodman, que é uma jornalista, que é a personagem mais sem graça dessa história, não faz muita coisa pra ajudar mesmo, mas o Psyduck é um personagem muito legal. E o mais interessante é que eles têm que ficar mantendo ele calmo o tempo inteiro,
para que ele não exploda e mate todos eles com um ataque psíquico. Então a graça toda, o Pikachu tem que ficar fazendo massagem nos pés deles, tem que ficar ouvindo música calma, porque se ele perder a paciência, ele pode acabar com eles. Até o momento que ele precisa perder a paciência, precisa ajudar eles, então ele tem que usar, e aí é um momento muito legal. E aí, obviamente, eles vão lá, descobrem que o filho do dono da empresa, o dono da empresa está numa cadeira de rodas, o filho do dono da empresa tá fazendo isso, tá testando esse pó para tentar controlar os pokémons mentalmente. E a gente tem o ataque dos Greninjas, onde o poder de fogo deles aumentou bastante, eles estão bem mais fortes nos ataques especiais dele por causa desse pó. E os Terrarias, que são a terceira evolução, vou botar a foto para vocês aqui, a terceira evolução dos Pokémons da terceira geração, e que estão treinando com eles o crescimento deles, utilizando esse pó para fazer eles crescerem. E aí começa a dar uns terremotos, umas coisas bizarras, e quando uma cena de ação, onde eles estão tentando fugir, a terra tá vindo para cima deles, um monte de coisa de louco. E numa das cenas mais épicas desse filme são 3 Terrarias gigantescos que na verdade são as ilhas. Isso é uma das coisas mais fodas que eles fizeram com os Pokémons nesse aqui. E realmente dá um senso de escala completamente diferente, dá um peso pra história por eles terem coragem de utilizar de uma forma tão louca os Pokémons assim. É legal também ver, na primeira cena a gente tá vendo o personagem tentar capturar um Pokémon e como isso funciona no mundo deles. É a única vez que aparece um Pokéball no filme inteiro, é muito engraçado. Mas não funciona, ele não consegue capturar o Cubone vem pra cima dele, e a gente vê como isso... Ele não quer ter um parceiro Pokémon, ele não quer ter um Pokémon, ele tá muito bravo pra ter um Pokémon. Mas é engraçado, a cena é muito bem feita. E é mais um plus pra esse filme aí. Eu achei que valeu bastante pra gente ter essa introdução de que tem pessoas que não querem ser treinadores Pokémon. Tem gente que não quer, tem gente que quer viver sua vida e não estão afim de continuar. Então todo mundo questiona ele, por que ele não tem Pokémon? Por que ele não tem Pokémon? E é legal ver que eles abordam essa questão de que tem gente que não, eu tô de boas assim como eu tô. Claro que a gente vai descobrir mais tarde que, na verdade, o dono da empresa, o criador da empresa, que é o Bill Nighy, ele realmente é o vilão da história, e o objetivo dele era espalhar esse pó nesse desfile para que eles pudessem e dominar o Mewtwo mentalmente, para que ele pudesse fazer com que todas as pessoas mesclassem no corpo dos seus companheiros Pokémons ou de Pokémons que estivessem por perto, para que todos fossem Pokémons. Transformar todo mundo em Pokémon, basicamente, é a ideia. E aí ele toma a mente do Mewtwo e começa a atacar eles. E a gente tem uma batalha muito épica dele com o Pikachu, que é muito tri. O Pikachu finalmente descobrindo os poderes dele, indo atrás do Mewtwo e atacando o Mewtwo, e aí o Mewtwo pegando ele dizendo: onde é que já se viu um Pikachu ganhar de um Mewtwo? A gente já fez isso nas nossas lives de Pokémon, então vocês podem conferir lá. Mas é engraçado esse comentário dele, e obviamente eles derrotam o vilão, destroem tudo, e o Mewtwo reverte tudo o que aconteceu pra parte normal. Acredito que isso segue bastante a história do jogo, porque até onde eu joguei, não virei ele ainda, mas até então tava bem próximo daquilo que tinha acontecido, com algumas mudanças, obviamente, pra acrescentar alguns personagens. Mas tem muita referência, como eu disse. A gente tem referência ao Arceus. O Ditto é um personagem muito interessante porque eles explicam bem o fato do Ditto conseguir copiar os humanos e se transformar em humanos, porque ele é uma modificação genética. Eles fizeram uma modificação genética no Ditto para que ele conseguisse copiar humanos e qualquer outro Pokémon que ele quisesse. Então tem um Ditto totalmente overpowered que fica enfrentando o Pikachu e o Tim Goodman. E é vamos dizer, o henchman desse vilão final da história. E tem, enfim, referências a todas as 4 primeiras gerações, tem referências à 7ª geração, a 6ª, 7ª geração, inclusive, com Poképuffs, com alimentos que tem no local, com como as coisas são vistas por uma nova ótica com esses novos personagens, com esses novos animais que estão inseridos nesse mundo, diferente do nosso mundo, por exemplo. Mas eu gostei que eles tiveram uma abordagem muito realista, muito próxima, assim, pra não ficar uma coisa muito fantasiosa demais. Eu acho que ficou legal isso, foi muito bem colocado. E é claro, a gente descobre no final que o Pikachu fala com o Tim Goodman porque ele é o pai dele, que estava mesclado com o Pikachu. O Mewtwo fez isso com ele para que eles pudessem se esconder e o Pikachu pudesse então ajudar o Tim a achar eles. E assim eles se encontrarem, a gente tem um encontro deles do Ryan Reynolds com o personagem no final, e eles se reencontram e ele decide tentar a vida com o pai dele depois de muito drama e tal. Um drama bem construído, devo dizer a verdade. Foi bem construído a relação dele com o pai, enfim, gostei bastante disso também.
Um dos momentos que eu mais gostei foi o interrogatório do Mr. Mime, que foi uma das coisas mais criativas que eles fizeram nesse filme inteiro e uma das melhores adaptações. O Mr. Mime não fala, obviamente, e ele age como um mímico, então ele acha que tá fugindo, na verdade ele tá fazendo mímica, fingindo que tá fugindo, fingindo que tá correndo, não sai do lugar. É genial a cena, é genial a cena. E as táticas de interrogatório deles são fenomenais, funcionam muito bem, são extremamente divertidas. Porque é justamente isso, eles têm que entender o Mr. Mime, para poder entender o Mr. Mime, fazer ele falar, eles têm que entrar na história da mímica. Então eles têm que fazer mímica para enganar o Mr. Mime e poder tirar as informações dele. E é uma cena hilária, é uma das melhores cenas do filme, é uma das melhores adaptações. Isso mostra também que eles tiveram cuidado na hora de adaptar para fazer da melhor maneira possível, de uma maneira mais inteligente e, claro, bem divertida possível. Fiquei muito feliz, novamente recomendo que vocês assistam esse filme e que vocês se divirtam muito, levem um amigo para comentar, para se divertir junto, alguém que gosta de Pokémon, porque vocês não vão se arrepender, é um filme muito bom, mesmo com esses probleminhas que eu comentei, mesmo com essas pequenas coisinhas narrativas que são um pouquinho chatas, meio repetitivas às vezes, mas que nesse filme elas são suficientemente boas para não estragar o resto da produção. Deixem seus comentários, se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo pra gente fazer mais explicando. A gente ainda tem essa semana Cemitério Maldito pra vocês. E até a próxima. Tchau!